E aí, pessoal, tudo bem? Bancos digitais e fintechs, afinal, podem quebrar no Brasil ou não? Essa matéria aqui do Finsiders Brasil está tratando sobre isso, porque estamos com um recorde histórico de inadimplência. As pessoas aí não estão conseguindo pagar as suas dívidas, principalmente aquelas dívidas que não tem garantia, e o Banco Central está trazendo um alerta poderoso para fintechs e bancos digitais nesse sentido, porque as fintechs e bancos digitais podem sofrer muito por causa do crédito que foi liberado e não está sendo pago. Olha só, para não se dar mal, setor de crédito deve mudar de postura e priorizar qualidade em vez de expansão acelerada, avisam especialistas. Gente, isso daqui é sério. Vamos conversar no vídeo de hoje sobre isso. Então já considera deixar seu like, se inscreve no canal, marca as notificações ativando o sininho e comenta embaixo o que você acha. Matéria do Finsiders Brasil, aqui publicada em 29 de junho, finalzinho do mês, né, e que trata de uma forma bem profunda a respeito disso, porque o Banco Central prevê no relatório de política monetária aí uma inadimplência muito alta das famílias brasileiras, que está batendo recorde atrás de recorde, né? Então, o que a gente percebe nisso daqui? O país está com dificuldade, só no mundo de algumas pessoas o país está bom economicamente, não está. As pessoas estão sentindo a inflação no bolso quando vão ali no supermercado, né? E os pagamentos, as dívidas começam então a se multiplicar e a inadimplência começa a aparecer. E no meio desse turbilhão, fintechs e bancos digitais liberaram muito dinheiro para empréstimos, etc. Empréstimos que são empréstimo pessoal, né? Aquele empréstimo ali na conta, né? Disponibilizado ali no aplicativo, e com isso não tem uma garantia, né? Porque não é um consignado, não é um empréstimo CLT, certo? E as pessoas começam, então, a tomar esses empréstimos fáceis ali dentro dos aplicativos, dos apps, das fintechs, mas depois, na hora de pagar, o dinheiro some. Então, pessoal, olha só, quem vai sentir o impacto primeiramente são as fintechs e bancos digitais, porque elas não têm um nível de capital como um grande banco tem, como um Itaú, como um Banco do Brasil, uma Caixa Econômica, né? Porque esses bancos são de categoria S1, eles têm um colchão de liquidez para aguentar os solavancos da economia. A gente está passando por esse solavanco. Olha, a gente não vai aguentar, viu? Se continuar do jeito que está esse governo, a gente não vai aguentar ano que vem, não. Esse país vai quebrar, gente, porque essa taxa de juros de 2 dígitos, de 14,25%, a Selic, as empresas, os bancos, fintechs não vão aguentar. Só quem vai aguentar são os grandes bancos, né? Os bancos de categoria S1. Ali as fintechs estão na categoria S3, S4 e até S5. Esses daí são os primeiros a quebrar se a situação começa a piorar. Então o alerta do Banco Central está nesse sentido, que os bancos precisam provisionar caixa, mas a inadimplência é tão grande que nem essa provisão de devedores, né, de pagamentos de dívidas aí dos seus clientes, não vão conseguir também nem provisionar esses recursos, e aí começa uma quebradeira dentro da instituição, porque elas não são preparadas, elas vivem muito no risco, certo? Enquanto que grandes bancos não se expõem tanto a risco, e se alguma coisa acontece, eles são muito capitalizados, né? Eles têm bastante ativos, mas fintechs e bancos digitais não funcionam desse jeito. Eles possuem um capital menor, né? A participação societária é menor, certo? E por isso que esse alerta foi divulgado pelo Banco Central, a autarquia federal, o banco dos bancos, e ela tem autoridade para falar disso, porque ela reúne ali documentos, informações, dados atualizados em tempo real sobre como estão aí os brasileiros, as dívidas, né, o nível de endividamento das famílias, etc. Então, pessoal, é um alerta que a gente traz aqui para vocês, porque realmente os bancos digitais e fintechs podem sofrer com isso. Alguns podem sair ilesos disso? Podem, aqueles mais capitalizados. Quem são? Bancos digitais, fintech, como o Nubank, porque é de categoria S2. O Nubank já é uma instituição bem sólida, né?
não é S1 ainda, mas é S2. Enquanto que um banco de S4, S5, que são a maioria dessas fintechs e bancos digitais, S3 alguns, né, eles não têm toda essa pujança que grandes bancos ou bancos do S1 ou instituições de pagamento do S2. Né? A gente sabe que o Banco Central tem essa classificação que vai de S1 até S5. Então, se você detém capital dentro das instituições mais arriscadas, S3, S4, S5, cuidado, porque esse alerta do Banco Central pode levar muitas instituições pequenas e de médio porte para, né, a falência, para a intervenção. Porque começa uma falta de liquidez, começa uma falta de recursos, né? Começa a falta de dinheiro para tocar aquilo, começa a falta de dinheiro para provisionar devedores, né? Dinheiro de devedores. Então o Banco Central olha aquilo, não dá mais para vocês continuarem operando, fecha. Entendeu? A gente viu algumas instituições, DTVM, corretores serem fechadas, sofrerem intervenção do Banco Central justamente por isso. Não é só o Banco Master que está levando muitas instituições a quebrarem. A inadimplência também vai levar muitas instituições a quebrarem, porque não há capital suficiente em tempos de solavancos da economia, em tempos de inflação alta, em tempos de taxa de juros alta. Eu estou achando ainda que os bancos pequeno e médio porte estão aguentando muito, e as empresas, tá? Porque aí o nível de endividamento está grande e a taxa de juros está grande, porque o governo está competindo com você na questão do crédito, e ele, com isso, faz a expansão monetária, né, gasta como se não houvesse amanhã, e a inflação só tende a aumentar, o custo tende a aumentar, os gastos do setor público estão na casa de trilhões, bateu agora em maio, né, recorde atrás de recorde. Então, todo esse sistema, né, para manter as instituições públicas funcionando é muito caro, todo esse custo, né, que é jogado para o pagador de impostos também é muito caro, as famílias têm que comer e está tudo caro também no supermercado. Então você vê, não vai aguentar. Um país de primeiro mundo não pode viver assim, né? Imagine um país de terceiro mundo. Imagine um país aí que não é bem administrado, que tem muita corrupção, como é o caso do Brasil. Então ninguém aguenta, minha gente. Isso daqui vai levar muitas instituições à quebradeira. E essa matéria aqui do portal FinSider está trazendo isso. Porque as instituições financeiras elas fizeram uma expansão muito acelerada do crédito, né? E com isso daí as pessoas não conseguiram depois honrar as suas dívidas. Está todo mundo sentindo, gente. Está todo mundo sentindo e não teve jeito. Pode ter desenrola, enrola, desenrola 5.0, 10.0, não vai resolver a situação. A situação se resolve com o governo diminuir seus custos, parar de gastar, o governo aí contribuir para a inflação diminuir, parar de competir com crédito, deixando uma taxa de juros disparar. O Banco Central tem que elevar essa taxa de juros para poder conter a inflação, senão a inflação dispara mais ainda. E mesmo com essa taxa lá em cima, a inflação está voltando a subir. E mesmo com a inflação, vamos dizer ali próximo de 4% ao ano, mas lá na hora de você fazer compra, você vê que o negócio está muito acima do esperado. Entendido? Você vai ver o leite, vai ver o café, está tudo caro. Então, bancos, famílias, empresas, instituições estão sentindo na pele o impacto disso. Tá certo? A gente precisa rever isso, o Brasil precisa mudar, as eleições estão aí, já chega, vamos mudar os governantes, vamos mudar isso daí, porque o Brasil não vai mais aguentar e vai ter uma quebradeira geral se a gente não fizer alguma coisa, tá? Porque um governo gastador, quem paga essa conta é alguém chamado cidadão pagador de impostos. Não existe almoço grátis, gente. Ok? Então as empresas estão sentindo isso, os bancos digitais, fintechs estão sentindo na pele isso, e se continuarem com essa expansão acelerada de crédito, ninguém aguenta. Esses bancos, essas instituições pequenas vão quebrar. E se você mantém recursos altos nessas instituições financeiras, o que acontece? Você está correndo risco, né? Eu recomendo você aqui, direcione altos recursos, valores altos para bancos mais sólidos. Diante de um solavanco e do aumento da inadimplência, né, elas podem sim ter sérios problemas e até problemas de liquidação por parte do Banco Central, extrajudicial, né?
Então, se você tiver uma instituição sólida com o teu capital ali protegido, né, vai ser de alguma forma aí, melhor para você. Você não vai passar dor de cabeça. Existe banco 100% seguro? Não existe, mas existem bancos mais seguros que outros. Existem bancos que são de classe S1, S2, e existem bancos que são de classe S4, S5, onde você está deixando a maior parte do teu dinheiro, um valor absurdo, instituições mais sólidas ou menos sólidas. Então, você também tem que entender como é que funciona o sistema financeiro, o sistema bancário, né? Então, pessoal, a gente traz esse alerta aqui porque realmente os bancos digitais e fintechs estão passando por esse problema de inadimplência alta, o risco está alto e o sinal amarelo já foi acionado. Cabe você agora, como cliente, investidor, né, verificar aí se você quer correr esse risco ou não. Mas que algo pode acontecer, sim, porque o alerta do Banco Central prevê isso, para as fintechs e bancos digitais tomarem cuidado, porque isso está se elevando. Tá certo, pessoal? Obrigado pela sua audiência mais uma vez aqui no canal de O Financeiro, e a gente agradece aqui a sua audiência nesse momento, e mais esse vídeo, encaminha para pessoas que precisam entender o que está acontecendo, tá ok? A gente agradece, obrigado, até a próxima, valeu!